Bom dia, queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos falar sobre calor latente. Para o segundo ano, página 206, aulas 11 e 12. Para o terceiro, página 510, aula 7. O que é calor latente? Calor latente é para você fornecer ou retirar calor de uma substância para mudar de estado. Então, por exemplo, para fundir, precisa fornecer calor. Então, vai ser Q igual a ml. Para solidificar, tem que retirar calor. Daqui a pouco a gente vê alguns exemplos. O que é Q? É quantidade de calor. Então, você tem aqui Q igual a M vezes L. É quantidade de calor no sistema internacional, unidade é joule. No sistema usual é calorias. O que é M? Massa. Massa no sistema internacional, quilograma. No sistema usual, grama. E o que é L? L é o calor latente. Se você observar, você vai tirar o L da fórmula, vai ser Q sobre M. Então, no sistema internacional, vai ser joule por quilograma e no usual, calorias por grama. O que significa calor latente? É você mudar de estado sem mudar a temperatura. Então, você vai utilizar esse calor para mudar de estado. Então, nós vamos ver alguns exemplos da água, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão da água é igualzinho ao ponto de solidificação, é 0 graus Celsius, isso nível do mar. Já o de ebulição é 100 graus. Claro que aqui em Guaxupé nós temos pontos diferentes. Nós não podemos considerar como CNTP. O que significa calor latente de fusão? Você pode observar aí, ó, latente de fusão. Você tem o quê? 80 calorias por grama. O que está escrito? Em primeiro lugar, você vai pensar o que é fusão. Fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. Então, para cada 1 grama de gelo transformar em água líquida, precisa receber 80 calorias. Depois nós temos o calor latente de solidificação. Você pode observar que ele tem o mesmo valor do calor latente de fusão, só que negativo. Então, o que está escrito aí, ó, menos 80 calorias por grama. Para cada 1 grama de água líquida transformar em água sólida, precisa retirar desse 1 grama de água líquida 80 calorias. Pode observar que o calor latente de fusão é igualzinho ao calor latente de solidificação, só que com o sinal trocado, porque um tem que ganhar e o outro tem que perder. O calor latente de vaporização da água é igualzinho ao calor de condensação da água, 540 calorias por grama, e o outro menos 540 calorias por grama. O que significa calor latente de vaporização da água ser 540 calorias por grama? Para cada 1 grama de água líquida transformar em água vapor, precisa fornecer 540 calorias. Já o de condensação, para cada 1 grama de água vapor transformar em água líquida, precisa retirar 540 calorias. Nós vamos pegar um exemplo para sair do gelo a menos 10 graus Celsius, chegar no vapor a 120 graus Celsius. Aqui você tem os dados, você tem 200 gramas de gelo, calor específico do gelo, calor específico da água, do vapor, calor latente de fusão e latente de vaporização. Todos os dados. Então, nós temos gelo a menos 10 até 0 graus Celsius. Você tem gelo e gelo. Mudança de temperatura. Qual é a quantidade de calor que nós vamos usar aqui? Q macete, QMC delta T. A massa é 200 gramas, o calor específico do gelo é meio e a variação de temperatura é 0 menos 10. Então, vai dar 1000 calorias. Olha o gelo 0 grau. Para ele ser 0 grau, ele tem que transformar em água para a gente chegar lá no 120. Então, vai ser 0 grau gelo, 0 grau água. Mesmo estado físico. Não, mesma temperatura,
mesmíssima temperatura, mas com mudança de estado físico, de gelo para água. Qual que é a quantidade de calor que nós devemos fornecer para essa porção? ml. M é 200 gramas e o L dado acima, 80 calorias. 16.000 calorias. Então, olha, você viu que ele já recebeu 1.000 calorias para sair do menos 10 e até o zero. Recebeu 16.000 calorias para sair do zero e transformar em água zero. Na continuação, a água está a 0 grau agora. A água vai até 100 graus, que é justamente o ponto de ebulição. Lembra que eu falei? Tem que guardar o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância, justamente para a gente ver essas passagens. Qual que é a quantidade de calor? Não é mesmo estado? Com mudança de temperatura? Então, é MC delta T, 200 gramas vezes 1, 100 menos 0. Então, vai dar 20.000 calorias. Chegou a água a 100 graus. A água vai transformar em vapor. Pode perceber que é mudança de estado com mesma temperatura. Qual que é a quantidade de calor que nós vamos usar? ml. Quem que é o ml? 200 vezes 540 calorias por grama. Esse 540 foi dado também, então dá 108.000 calorias. Só fazer a continha. Aí o vapor está 100 graus, mas o vapor tem que chegar a 120. Então você pode ver que é vapor, mesmo estado, com mudança de temperatura. Qual que é a quantidade de calor? Que macete? M é 200 gramas, C é 0,5, que é o calor específico do vapor, 120 menos 100. Então, vai dar 20 vezes 100, 2.000 calorias. Qual que vai ser o total? Você vai ter que somar tudo. Q1, que é 1.000, Q2, que é 16.000, Q3, que é 20.000, Q4, que é 108.000, mais Q5, que é 2.000. Somando tudo, dá 147.000 calorias. Isso para a água, para o gelo sair do menos 10 graus Celsius e chegar no vapor a 120 graus Celsius. Aqui tem um gráfico bem amador, espero que vocês entendam. Você tem na vertical graus Celsius, na horizontal calorias, Q de calorias. De menos 10 graus a 0 grau, você pode ver que ganhou 1.000 calorias. No patamar da fusão, que é 0 graus Celsius, foi de 1.000 para 17.000. Então, 16.000 calorias. Depois, no estado líquido, que é 17.000 a 37.000, que dá 20.000 calorias, ele saiu do 0 grau e chegou nos 100 graus. Depois, pegou 37.000, somou com 108.000, deu 145.000, que vai ser o patamar da ebulição, que é a 100 graus Celsius. Aí recebeu mais 2.000 calorias, saiu dos 100 graus Celsius, chegou nos 120 graus Celsius. Então, você tem aí um gráfico que resume tudo que nós fizemos. Para finalizar essa aula, nós temos calor latente molar, que é Q igual N vezes L molar. O que é L molar? Então, vamos lá, ó. Isso que está maior aí na tela é a quantidade de calor, massa vezes calor latente. A massa nada mais é do que N vezes E mão, que é a massa molar. Você vai observar as deduções aí. Então, nós vamos ter aí, ó, N vezes E mão vezes L. E mão vezes L é justamente o calor específico molar. Essa matéria vai ficar mais, essa fórmula vai ficar mais fácil quando nós trabalharmos os exercícios. Agora, depois eu vou gravar um vídeo dos exercícios do segundo e um vídeo dos exercícios do terceiro. Aí depois eu continuo as aulas. Ó, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, né? Espero. Um beijão bem grande em cada um de vocês, bem no coração.